Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas pessoas maravilhosas? Saudade de todos vocês. Abraço, sinta-se abraçado pelo professor Janifran Barroso, que está sentindo falta da sala de aula, tá? Aquela sala recheada de pessoas, recheada de alunos, conversando e contando história, alguns nem tanto verdade, outros contando aquela piadinha, né? Aquela historinha no início da aula para dar aquele up, aquela animada na galera. Beleza? Deixa de enrolação, professor, vamos para cá. Beleza? Nós estamos na aula de número 14 e 15 dentro do material regular de vocês, falando sobre as leis de refração, tá bom? Nós vamos fazer uma aula aqui não muito longa, para não ficar muito cansativo, e até mesmo o assunto é um assunto bem tranquilo. Você já conhece alguma coisa sobre ele. As aulas anteriores a gente viu alguns exercícios, tá bom? Eu ainda não tive nenhum feedback de vocês em relação aos exercícios, se vocês acompanharam ou não. Vocês podem entrar em contato com a gente para saber, para tirar dúvida e tudo mais, tá? E é o seguinte, pessoal, nós vamos falar agora sobre as leis de refração, tá bom? As leis de refração, nós temos duas leis básicas na refração, tá? Lei 1 e lei 2, primeira e segunda lei, tá bom? Mas antes da gente entrar lá, vamos tentar entender primeiro o que está acontecendo aqui nesse sistema aqui. Nesse sistema aqui nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui uma reta, tá bom? Nós temos um plano aqui, onde nós temos uma linha divisória dividido aqui entre dois meios, tá? Aqui faltou um Nzinho para representar a reta aqui. Beleza, então nós temos aqui uma linha que divide dois meios, o meio A e o meio B. Nesse esquema graficamente representado para vocês aqui, o índice de refração do meio A é diferente do índice de refração do meio B, beleza? Esse raio A que provém aqui do meio A, ele bate aqui nesse ponto que é chamado de ponto de incidência e reflete parte desse raio lá, né, pelo raio B ao raio refletido, e outra parte dele é refratado aqui no meio B, tá bom? Então o meio A vem aqui, bate nesse ponto e vai para lá o raio e parte dele. Aqui ocorre uma parte de reflexão e outra parte de refração, tá? Não ocorre aqui uma reflexão total e nenhuma refração total. Parte da luz volta, né? E parte da luz passa para o outro meio, tá? Então o raio provém do meio A e passa para o meio B. Lembra dessas palavrinhas provém e passa, tá bom? Então nós temos aqui o raio de incidência, tá bom? E nós temos o raio refletido. O raio de incidência em relação ao raio refletido, o ângulo que é analisado é sempre entre o raio e a reta normal, tá? Não é analisado entre o raio e o plano aqui, a linha que divide o plano A e o meio B, tá? Sempre esse raio aqui e esse aqui. Então esses dois são congruentes, possuem a mesma medida, tá? Essa reta normal é perpendicular no ponto de incidência em relação à linha que divide dois planos, e ela funciona como uma bissetriz dos dois ângulos, tá? Funciona como bissetriz de dois ângulos, porque esse ângulo todo entre o raio de incidência e o raio refletido divide em duas partes iguais, beleza? Então, nós temos essas características aí. E esse raio aqui é o ângulo de incidência, esse R é o ângulo de incidência, tá? Não o raio, o ângulo, tá bom? No ponto aqui é o ângulo de refração, professor, de incidência esse, I de incidência, R de refração, tá? E o I aqui seria o ângulo de reflexão, tá? Não foi colocado o R para não confundir com esse outro aqui, beleza? E aí nós temos também a reta, que é a reta normal. Como eu disse, o ângulo é sempre analisado em relação à reta normal, né? O raio de incidência em relação à normal. E aí nós sabemos que nós temos um meio em que ele é menos refringente para o meio mais refringente. Ou o contrário, esse raio pode provém de uma área, de um meio em que ele é mais refringente para o meio de menos refringência, tá? Você sabe que quando ele tem menos refringência, nesse caso aqui, nesse esquema, se a gente analisar que houve um ângulo de reflexão aqui menor, de refração menor, então esse meio aqui é menos refringente do que o meio B, tá? Ou seja, a velocidade da luz no meio A é maior do que a velocidade da luz no meio B. E aonde há maior velocidade, há menos refringência. Aonde há menor velocidade, há menos refringência. Com isso, o índice de refração aqui
é menor e o índice de refração aqui é maior, tá bom? Então você já entendeu essa ideia. E aí nós vamos para as leis. As leis de refração diz o seguinte, ó, o raio refratado está contido no plano de incidência, ou seja, tudo isso aqui que está traçado para vocês, ele é coplanares, são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Esse raio de incidência, o raio refratado, a reta normal, a linha que divide aqui os dois planos, tudo isso aqui está no mesmo plano, são retas, são segmentos coplanares, tá? Porque senão a gente não consegue ter ideia desses ângulos e aplicar nos exercícios. Então é sempre considerado um meio coplanares, tá bom? Tudo no mesmo plano, beleza? A segunda lei diz respeito ao ângulo, à relação entre o ângulo de incidência e o ângulo refratado. Ângulo de incidência em relação ao ângulo refratado, ele são proporcionais, tá? Quanto maior o ângulo de incidência aqui, quanto menor o ângulo de incidência, menor o ângulo de refração. Quanto maior o ângulo, entendeu? Ocorre sempre uma constante, vai sempre tendo o mesmo valor se você aplicar a razão. Da mesma forma, acontece isso também com o seno dos ângulos. O seno do ângulo de incidência é igual ao seno, é proporcional ao seno do ângulo de refração, tá? Igual a uma constante, beleza? E com isso o índice também é diretamente proporcional, só que no caso agora o do índice de provém em relação ao índice do meio para o qual ele passa. Por exemplo, a segunda lei diz o seguinte, ó, o ângulo de refração é diretamente proporcional ao ângulo de incidência. Tá? E aí, com isso, nós temos que o seno do ângulo de incidência está para o ângulo do seno, está para o seno do ângulo refratado, né? Porque eles são diretamente proporcional, tá? São diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o ângulo de incidência, quanto maior o seno de incidência, maior o seno de refração, né? Quanto maior o seno desse ângulo, maior o seno desse. Que é igual a uma constante K, que é igual a K, ou seja, se é K é porque a constante vai sempre dar o mesmo resultado, tá? Sempre dá o mesmo resultado, não importa o tamanho do ângulo. Com isso, essa constante K, ela é igual também ao índice do meio para qual a luz passa, proporcional ao índice da luz que a luz provém, ou seja, o índice desse meio em relação a esse também são diretamente proporcional, é igual a uma constante, obedecendo essa regra aqui. Então, se seno do ângulo de incidência está para o seno do ângulo de refração é igual a uma constante, a divisão dos dois é uma constante, e a divisão do índice do meio para qual a luz passa em relação ao índice da luz provém, ou seja, se a gente considerar, por exemplo, aqui, ó, A e água, tá? Considerando aqui o ar aqui, considerando a água. Então, o índice de refração da água dividido pelo índice de refração do meio de onde a luz vem, né, do ar, também é uma constante. Vai dar sempre o mesmo valor, beleza? Então, eu posso fazer aqui uma analogia aqui, ó. Algebricamente, digo o seguinte, ó, o seno do ângulo de incidência está para o seno do ângulo de refração, né? O seno desse ângulo está para o seno desse, assim como o índice do meio para onde a luz provém, aqui, está para o índice para onde a luz passa, né? Então, desse índice para esse. Então, nós vamos, fazendo aqui meio pelos extremos, né? Fazendo vulgo tchan-tchum, nós vamos ter ó, que o seno do ângulo de incidência vezes o índice do outro meio, no caso, esse seno em relação ao índice desse meio, para onde a luz passa, multiplica, né? Vezes o seno do raio de reflexão, né? Vezes e o seno do ângulo de refração multiplicado pelo índice do meio de onde a luz provém. Então, fazendo meio pelos extremos, nós temos essa relação. Essa relação é chamada de lei de Snell, tá? É a lei de Snell no qual você... E essa relação aqui, ó, esse produto igual àquele produto lá, já que esses dois são constantes, é chamado de lei de Snell, tá? É a segunda lei da refração, é a lei de Snell. Como é de costume a gente fazer sempre um exemplo na sala, então aqui eu também vou fazer um exemplo para vocês, tá? Anotei aí já os dados da questão. Essa questão é a questão 12 da página 203 do material regular de vocês, tá? Você pode pegar o materialzinho, abrir o livro na página 203, agora eu perdi uma página, já encontrei.
Tá bom? E aí na página 203 tem a atividade que está no livro de vocês aí, e também está exposta aqui no quadro. A questão 1, ela te dá todos os dados da questão e pede para você responder do item 1 ao item 7. Isso aí você faz tranquilamente em casa sozinho, tá bom? Nós vamos então ver a questão 2, que diz o seguinte, a questão 2. Supondo agora que, para o mesmo par de meios, né, do exercício anterior, o raio de luz tenha sido refratado da água para o ar, sobre um ângulo de incidência de 30 graus. Nessa circunstância, determine o respectivo ângulo de refração. Beleza. O esquema aqui, então, o raio está vindo da água agora, tá? Entrando aqui no meio, no outro meio, que é o meio A, tá? Então, o raio provém da água e passa para o ar, tá? Aí eu deixei a relação de Snell lá em cima, a segunda lei, né? A lei de Snell-Descartes, tá lá, ó, o nome enrolado danado, né, seu menino? E a menina. E aí é o seguinte, lá você vai aplicar isso que está aqui. Você precisa ficar atento em relação a essas informações, tá? A essas informações. Aqui ele diz que o índice da água é 1,73, ou seja, o índice do raio de luz de onde ele provém, né, é 1,73 e para onde ele passa é 1. E aí nós temos lá as seguintes informações. O seno do ângulo de incidência, então o seno do ângulo de incidência é esse. Incidência é isso aqui porque o raio está vindo da água, provém da água. Então esse é o ângulo de incidência. Então você vai substituir lá pelo seno de 30, tá? Seno de 30, dividido pelo seno do ângulo que você não sabe, que é o ângulo, no caso, o ângulo I, tá? Que é o ângulo que você está querendo, o ângulo I não, gente, desculpa, o ângulo R, que é o que você quer saber, na verdade, tá? Você quer saber qual que é o ângulo R, que é esse ângulo aqui, não é o ângulo I, professor, é o ângulo R de refração, tá bom? Então, nós vamos aqui descobrir qual é o ângulo de refração, beleza? Então, nós vamos descobrir esse ângulo aqui, que é o ângulo de refração desse raio, tá? O raio provém da água, passa para o ar, beleza? Então, eu tenho que descobrir o seno do ângulo de refração para descobrir qual é a sua medida. Ele me deu aquelas informações ali, beleza, tá? Em algumas questões você vai ter que ter isso aqui na mente, que você lembra da tabelinha lá em matemática, né? Como é que faz aquela tabelinha dos ângulos notáveis, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você sabe fazer isso, tá? Sabe fazer isso. E aí você descobre seno, cosseno e tangente do ângulo 30, 45 e 60. Fica com vocês isso aí, tá bom? Então vamos para cá. O índice do meio de onde ele passa é do ar, então ele passa para o ar. Se ele passa para o ar, o índice de refração do ar é 1, então você coloca 1 aqui, beleza? E o índice de refração de onde ele provém da água. Então, se ele provém da água, você vai usar o índice de refração da água. Ele diz que é 1,73, mas é aproximadamente a raiz de 3, então você coloca aqui, ó, raiz de 3, tá bom? E agora nós vamos substituir o seno de 30, tá? Por 1 meio, tá bom? Vamos fazer logo o meio pelos extremos. Vai ficar aqui, ó. Seno de R, né? Porque é seno de R vezes 1, seno do raio refratado vezes 1, vezes o seno de 30 vezes raiz de 3. Então, nós vamos ter aqui. Seno de 30, vamos substituir. Seno de 30 é 1 meio lá. 1 meio. Vezes vezes raiz de 3, tá? Então, vezes raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar vezes raiz de 3. Isso aqui, então, vai dar o equivalente ao seno do ângulo de reflexão é igual a raiz de 3 sobre 2, porque você multiplica, né? Então, fica assim, ó, raiz de 3 sobre 2. E aí, você observando aqui, a questão nos deu os dados que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, você sabe que o ângulo de reflexão aqui, de refração, aliás, é de 60 graus, tá bom? Então, nós vamos ter questões basicamente como essa dentro do caderno de exercício do caderno regular e vocês façam a questão 1 para depois fazer a questão 2, depois fazer a questão 3. Elas são linkadas, né? São conectadas uma a outra em relação aos seus dados, tá bom? Uma questão simples, bem direta, tá bom? Nem sempre ele vai te dar o seno, né? O seno dos ângulos, você tem que descobrir lá pela tabelinha, né? Que você é esperto ou esperta, né? Então, ficamos por aqui por hoje, beleza? Aquele abraço do professor Janifran e até a próxima aula. Abraço, meus queridos. Fui!